Palmeiras, hein? Uma estreia com 0-0 também, contra o São Bento. Esse não merece vaias, Sabe o que o Prat falou pra mim? Tem que ligar o alerta. Que o Prat? Não. Prat. Falei, mas Tem já, que ligar o alerta? Nada mas disso. já, Cuidar com a dicção. Nossa, meu Nada Deus, disso. hein? Você é muito ansioso. Nada disso. Não. Vamos ver o que o Abel Não. falou. Temos que aprimorar e ir à procura da excelência. É verdade que estes jogos de início da época são difíceis. Nosso adversário teve mérito na forma como nos bloqueou, sobretudo no último terço, mas não tivemos tão fluidos como é normal. Mas também não estava à espera de vir de férias, iniciar, que alguns jogadores nossos também tiveram uma paragem longa, não só pelas férias, mas por lesão. Portanto, isto faz parte do processo, faz parte do caminho. Mas futebol é isto, não adianta estarmos aqui a arranjar desculpas, é olhar para aquilo que fizemos, dar os parabéns ao adversário, porque muitas vezes nós tiramos o mérito à equipa grande, mas a mim impressiona-me nestas equipas quando jogam contra nós o quanto é a atitude competitiva deles. O quanto esta é uma equipa que se mantiver esta atitude, uma atitude competitiva desta de forma consistente, é uma equipa que seguramente pode andar por outros patamares. Como te disse, desde que chegamos aqui, tenho dúvidas que vai jogar sempre a mesma equipa, seguramente que vamos alterar alguns jogadores, até por fruto de algumas saídas que nós tivemos, testar uma ou outra situação, perceber quais são as melhores soluções, é isso que nós vamos procurar fazer e logicamente com a intenção clara, porque o Palmeiras em todas as competições que entra, a nossa intenção é lutar pelo título e é isso que nós vamos fazer, mas neste momento não te consigo dizer se vamos fazer muito rodízio, se não vamos trocar 3, 4, 5, acredito que vamos fazer algumas trocas, mas não, tem que ser jogo a jogo, ver como é que os jogadores estão. Na seleção, o Wallace. Volta e meia citado tem. Tá jogando titular, questões de mercado. Não, foi pro Hamburgo, não jogou muito, mas depois Exato. no Werder e na Udinese. Chegou a ser debatido na principal. Jogado bem. Quando se Mas buscava. é o que o Pedro falou. Característica do Danilo é difícil achar. Difícil. Aí muito cabe ao difícil. treinador pegar o jogador e com característica diferente, mas que consiga entregar. E que não vai ser o Danilo, que eu acho que esse é o ponto principal do debate. Ele não perdeu dois. Ele perdeu o principal jovem que surgiu e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É preciso colocar isso no debate. Não é que pintou um lateral aqui que não jogava tanto e um rapaz ali que se... Não. Ele perdeu dois protagonistas. Como o Verón, ano passado. E quando ele vem a público, é para falar, eu quero protagonismo. Mas você sabe que esse... Não é exatamente essa aposta de mercado, venda casada, é o que tem. Eu acho que ele vai sinalizar muito disso. A qualidade, o dinheiro e, olha quem eu perdi, hein? Que é para depois voltar aqui para o debate, quando vier falar de evolução de trabalho, de queda no trabalho. Mas a posição que me preocupa mais é a do Scarpa. Do Danilo, eu entendo que é um jogador com características únicas e até por ser um jogador de características únicas é mais difícil de encontrar uma reposição. Então, quem chegar vai ter que se adaptar, vai ter que mudar o estilo de jogo e não vai ser de uma hora para outra. Em relação ao Scarpa, e até no jogo contra o São Bento, por exemplo, o Palmeiras explorou muito a bola aérea. Sim. E a bola aérea parada do Palmeiras funcionou. E o Jailson vai muito bem nesse tipo de jogada. É diferente do Danilo. Eleva a estatura. Pode ser mais jogador de bola, mas Exato. pelo alto o Jailson vai bem. Eleva a estatura e o Palmeiras tem Dudu, tem o Veiga que bate bem na bola, o menino que entrou no segundo tempo e cruza para o Dudu marcar o gol que foi anulado. Então o Palmeiras continuou investindo nessa jogada e fazendo bem. A questão que me preocupa é a reposição, a versatilidade do Scarpa. Aí que é o ponto, né? Eu também. Mas assim, quando a gente fala da reposição do Scarpa hoje, olha como é uma coisa mais complicada, né? A reposição do Scarpa hoje quem é? Rony. O Rony saiu do meio, foi pro lado do campo, onde jogou o Scarpa. O Veiga continua de central. Sendo que você precisa de um melhor E Rony Dudu. em outra função. Aí a gente parte do princípio que a reposição é pro Scarpa. Só que tu não vai tirar o Rony. Não vai tirar o Dudu. Vai ter que mexer no Hendrick. Então, quer dizer. Sim. Aí, ó, viu? Aí tu passa o Rony para centroavante de volta. Então, assim, O Praz sabe que... Legal. Pode seguir, Praz. Pode seguir. Prates, Você o Hendrick indo não bem joga. agora. Você está se encontrando legal aí. Você Como é que sabia é? que ele não quer o Hendrick? Não é que titular? eu não quero o Hendrick. Não é isso. É que o Hendrick se Ele tornou um tem problema. quer o 16 Hendrick como anos, gente. titular. A gente tem de Isso. pontuar isso. Ah. Ele tem 16 anos. Isso. O jogo Você de quer que ele sábado jogue o quê? ficou ruim Com pra ele jogar. 45? Não, o jogo de sábado. Fica maduro. Foi o jogo, concordo com o Breler. Deixa eu te falar uma coisa, ele vai embora daqui a 1 ano e meio. Quanto você quer que ele jogue? 1 ano e meio é tempo, hein? tem cumprimento. Quanto você quer que ele jogue? 1 ano e Quanto você quer que ele meio jogue? E tem cumprimento? é tempo. São 35. Gatilho para São 35 valor. de euros, mais 12,5 de metas aqui no Brasil e depois mais 12,5 de metas lá na Espanha. Que é aquela meta que o clube Não joga, bota. então.
para garantir que ele vai estar em campo. Mas assim, a gente tem de pontuar que ele tem 16 anos. Concordo. É normal, ele vai ter que não vai... jogo de sábado para ele foi um jogo complicado. Você imagina lá em 1958, segura esse menino aí de 16 anos. Fica aí. Aí quando ele ficar de fora, que eu concordo com o Breiler, que aí vai pesar o substituto do Scarpa, quando o Endrick sair. Porque o Endrick ele tem 16 anos, ele vai passar por ele não vai como um jogador, sabe, o Rony ou o próprio Merentiel, vai jogar, vai pegar a sequência de jogos, não. Ele precisa terminar sua formação ainda. Então, ele vai sair de alguns jogos, não porque está jogando mal, mas justamente para cumprir os processos de formação. E aí, o Rony talvez vá para centroavante, ou ele vai botar o Flaco, não sei. E aí entra o substituto do Scarpa. Isso é importante. Ele vai sair dos jogos, Prato. Você tentou? Dentro do planejamento. Terminar o processo de formação. O Prato já quer que ele não entre nos jogos, que é um problema. Ele não quer nem que entre. Ele quer esperar um processo de formação que eu não sei onde vai ter. Quando ele estiver pronto, ele vai jogar 3 jogos no Real Madrid. Que nem a seleção sub-7 ele não foi. Seleção sub-20 ele não foi, porque é um processo que ele não precisa mais. Exato, não faz mais sentido. Não faz mais sentido. É verdade. Não faz mais sentido. Ele tem que jogar. Tem que jogar e... Mas o que o Prates diz tem um fundamento. O Breiler tá indo muito bem. Breiler, você tá dando um show. Tremenda panela aqui hoje vocês dois. Show, Breiler lá, viu? Você tá com muito boa vontade. Eu tô enxergando o ponto futuro da análise do Prates. O ponto futuro. Até porque a gente vê, né? O craque, ele ante-TV. Eu tô tentando fazer isso. Mas o São Bento, o técnico de São Bento, Paulo Roberto Santos, entrou para marcar sempre com cobertura, tanto dos lados e cobertura ao Endrick. Então o Endrick sempre, ele conseguia desvencilhar do primeiro, tinha cobertura e ele batia travado. Às vezes até essa ansiedade da idade, ainda muito jovem. Normal, natural. Então, é natural e o Abel tem de continuar dando oportunidades, mas em alguns momentos, até o Abel se caracteriza por ser um técnico que tem muita variação. E com um jogador com a característica do Scarpa, ele conseguia variar sempre, porque o Scarpa não jogava sempre na mesma posição. Você lembra o que o Scarpa fazia quando tinha uma marcação em encaixe individual? O cara... Ele ia lá pra beira do campo, ele pisava na linha, saía. Saía do jogo pra abrir. O Dudu consegue fazer isso. Evidência, tempo. O Dudu consegue fazer isso. Só que com o Scarpa, tu tinha Scarpa e Dudu podendo fazer isso. E o V. E você abria. A criação não fica sobrecarregada no Veiga. Exato. Então, quando você sobrecarrega a criação no Veiga, o adversário também consegue neutralizar. Marca por zona, preenche o meio campo. Então... é importante o Palmeiras ir ao mercado, não buscar um novo Scarpa, um jogador que vai chegar e vestir a camisa 10, mas uma opção para o Abel variar. E é uma característica como o Atlético foi buscar no Zarate, por exemplo. Jogador versátil, que atua em mais de uma posição, até para surpreender o adversário e não ficar preso a um esquema só. Vamos ouvir a Leila sobre contratações, vamos lá. Mas, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras está sempre de olho no mercado. O Palmeiras vai repor essas peças. O torcedor pode ficar tranquilo que a presidente pensa 24 horas em como fazer o Palmeiras cada vez mais forte. Essas peças serão repostas, entende? Então vocês podem ter certeza absoluta que chegarão reforços, entende? O nosso time já é extremamente competitivo, vocês sabem disso, mas estamos sempre em busca, não é? De melhorar cada vez mais. E eu pedi, porque eu gostaria de conversar com vocês, isso até para tranquilizar o nosso torcedor, entendeu? Que terão excelentes notícias o mais breve possível. Nesse primeiro semestre? Claro que sim. Não é porque o Palmeiras vendeu muito bem, que o Palmeiras está com muito dinheiro em caixa, que não é o caso, tá? Que nós vamos sair gastando. Eu não vou fazer isso, entendeu? Não vou. Eu vou comprar quando for necessário. E o jogador, que a nossa comissão técnica decidir ser aquele nome, entende? Eu não vou gastar dinheiro do Palmeiras, entende? Para que o torcedor atenda o torcedor, que o torcedor com toda clareza, ele quer cada vez mais, não é? Contratações. E aí, seu Pedro Ivo? Você está perguntando para mim, cadê a sonora da Leila? Cadê a sonora da Leila? Tá aí a sonora da Leila. O que você queria falar? A Leila não tem exatamente uma prática de conceder uma entrevista para prometer vamos contratar, vamos fazer, vamos resolver. Mas ela viu que goste ou não, nesse momento é necessário. O sábado já fez barulho. O sábado do estadual, o Rafael Pratos queria jogar no lixo. Não, pelo contrário. Ele já fez barulho. Só que ela vem também e fala, não é porque entrou 20 milhões que eu vou colocar 20 milhões na mesa para... Mas ela está errada? Não, ela está certa. Ela não está errada. Ela está administrando mal? Ela não está errada. Porque antigamente ela colocava o dinheiro dela para satisfazer um projeto pessoal de ser presidente do Palmeiras. A gente pode falar, ela tinha um projeto pessoal e manobrou internamente, fazendo política da maneira que a gente acha certo, não manobrou internamente para ser candidata
e ter o projeto social, o projeto pessoal dela. Agora que ela atingiu o projeto pessoal, ela fechou a torneira, é isso? É porque agora a responsabilidade é dela. Entendeu? Quem responde pelo brinquedo ali agora é ela. Ela não manda comprar brinquedo pro Prates brincar lá. Ela agora responde pelo brinquedo. Se a conta não fechar, é com ela. Inclusive é muito controverso, porque ela até a receber do clube, né? Que ela agora comanda. Isso aí é uma salada, mas vamos deixar para outro dia. Ela agora vira e fala, ó, eu recebi 20 milhões aqui, mas não é assim que eu recebi 20 e vou gastar 19 aqui num jogador de ponta. Isso ela tem razão. Só que ela tem muita razão. Quando ela tá gerindo o dinheiro, ela tem razão. Só que ela fez barulho que o Abel falou. Fez barulho. Ela está sinalizando que ela vai se movimentar. Ela está sinalizando que independente de Matheus, independente do Jean Lucas que não veio, tem algo a ser feito ali, porque... E ela fala também, em dado momento, ela fala, o que a comissão técnica pedir, a gente vai fazer. Não é o que o torcedor pedir. Só que agora não é mais o torcedor que está batendo lá dizendo que quer reforço. É a comissão técnica. Agora é o Abel. É uma perda. Ela responde, uma perda considerável, mas já prevista, né? Todo mundo já sabia desde o meio do ano passado. Então, se eu conheço lá, já tem ali 3 nomes que estão... Um dos três fecha. Eu acho que você entende muito mais que a gente de como funciona e principalmente o Palmeiras que você viveu. A fala do Abel não é por acaso. A resposta da Leila na segunda-feira imediata não é por acaso. Sim. Esse nome foi colocado à mesa já. Claro. Tem 3 aqui. Ou esses nomes. Claro. Se você quiser resolver, tem esse aqui. Se você não quiser resolver, mas a gente aceita, tem esse. E tem um terceiro aqui de lambuja aqui. Então, assim... Esse papo já vem rolando, como lembrou muito bem o Praz. A coisa não é de agora. Ninguém foi pego de calça riada. Eu lembro como se fosse hoje numa entrevista da Leila ao Mendel. Na beira do campo, me foge agora o jogo, não lembro se era o Tátira que era, o Mendel na beira do campo no nosso pré-jogo da Libertadores. Foi. E ela fala, eu asseguro que o Danilo não sai na janela do meio do ano. Que o projeto era uma venda para o final do ano, para a virada de ano, todo mundo já sabia. Já sabíamos também que não teríamos Gustavo Scarpa. Já sabíamos também que o Abel ficaria. Já sabíamos também que o Palmeiras precisa manter esse nível de competitividade. Então, tudo isso está sobre a mesa. Ela agora, pelo menos, veio a público e disse, vamos contratar. Vamos contratar quem a comissão quiser. O Palmeiras vai ser forte, vai brigar por título. Só que agora precisa responder, porque também se assume um peso, né? O Abel falou sábado, você prometeu hoje, você disse que é no primeiro semestre, tem uma final dia 28, a coisa vai começar a pesar, essa coisa do time não funciona como funcionava antes, não tem o Danilo, não tem o Scarpa, o Endrick precisa de campo para render. Eu acho que também começa a ser colocado um peso ali do que você fala, porque antes era todo mundo falando que ia contratar, agora é a Leila falando, eu vou dar uma resposta. Porque o Danilo era mais ou menos assim impossível de segurar, porque é natural pela projeção, convocação, idade, né? Claro. O Scarpa... O Palmeiras tentou até o último minuto, assim. O Scarpa foi por causa do projeto mesmo, cara, porque o Palmeiras tentou até o último minuto e assim, financeiramente pro Scarpa, eu vou te falar que eu acho que era até melhor ele ficar, né? Porque o Palmeiras tentou mesmo, abriu a mão para tentar segurar o Scarpa, porque a conta é simples. Vale mais a pena tu gastar um dinheiro num cara aqui que tu sabe que vai entregar, do que tu pegar esse dinheiro aqui e ter que pagar multa rescisória de um outro jogador. Esperar encaixar. E esperar adaptar, como o Scarpa demorou para adaptar. Mas é isso, eu defendo plenamente que o Palmeiras deve ir ao mercado, deve contratar pensando na temporada, pensando em incorporar o elenco. Mas não é simplesmente vai chegar um jogador, o Palmeiras investiu, vai resolver o problema. Matheus Henrique, que é um dos nomes considerados, não faz a mesma coisa que o Danilo. Não é esse jogador de ter a mesma dinâmica. Chegando e resolvendo meio de campo. E é um jogador que tem uma característica de jogo que não bate muito com esse sistema do Abel. Ele vai precisar se adaptar. Diferente. Um jogador que usa muito proximidades. Jogo curto, retenção de bola. Um ótimo passe. O jogo fica mais lento. Mas não é um jogador com a mesma dinâmica. E até por isso o torcedor vai precisar ter paciência de entender esse processo de substituição. Vamos falar assim, a princípio tem que ser um jogador brasileiro por causa do número de estrangeiros, né? Mas a gente não sabe a visão do mercado também. Mas a gente citar alguns nomes que já foram falados aqui no Brasil. O Matheus, né? Sim. O Jean Lucas, o Wallace e o Thiago Mendes. Nenhum deles tem a característica do Danilo. Você vai buscar brasileiro fora que possa voltar, ou seja, que não está também. Sim. Vamos para o intervalo, porque no próximo bloco, Prates, vamos falar da vitória de virada. Santos é o time da virada ou Santos é o time do amor? Vocês dois vão falar. 2-1. Né, William? Você bastante. Tem me chamado muito a atenção. Eu percebi a sua vibração no sábado à noite. Mas a gente volta já. Jeito, né?